Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira e estamos no ar com mais um programa da nossa série Eu Acredito. Hoje estaremos estudando um pouquinho sobre a pessoa de Deus o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Dentro dessa série que temos tido a possibilidade de poder desdobrar juntos, nós já tivemos a oportunidade de poder entender um pouco do que a Bíblia fala sobre si mesma, sobre a Bíblia. No último encontro, estudamos sobre Deus na perspectiva trinitariana, ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós começamos a desdobrar essa mesma ideia de Deus que a Bíblia apresenta. Hoje vamos estudar sobre Deus, o Pai. Na próxima quinta-feira, sobre Deus, o Filho, e depois sobre Deus, o Espírito Santo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito a você por ter escolhido estar junto conosco dentro desse estudo. Mas eu quero saber quem você é. Fiquei muito feliz durante essa semana, tive lá a oportunidade de responder quase todas as mensagens que nós recebemos. Agradeço muito a você, vi muitas pessoas ali de vários lugares, vários dos meus amigos e irmãos que eu tenho tido a oportunidade de pastorear aqui na região de Santo Amaro, do Jardim Prudência, mas também pessoas de diversos lugares. É tão bom a gente saber quem são as pessoas que estão aí do outro lado. Enquanto eu estou aqui fazendo esse estudo, eu estou só olhando para uma câmera. Não faço ideia de quem é que está aí do outro lado recebendo essas informações. Então, vou te pedir, agora, enquanto a gente está aqui fazendo a introdução desse estudo, eu queria que você entrasse no chat aí desse vídeo e colocasse aí para a gente quem você de onde você está falando. Eu gostaria muito de poder te conhecer, tá legal? Isso é muito bom para a gente. E eu te prometo que a mensagem que você colocar aí, eu vou dar um jeito de poder responder no decorrer da semana aí, tá ok? Eu fico mesmo muito feliz pelo seu contato ou por poder estar junto conosco. Eu quero, nesse momento, fazer uma prece especial, pedindo a Deus para que Ele possa abençoar-nos, para podermos compreender esse tema tão magnífico que a Bíblia vai tratar sobre Deus, o Pai. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por tua revelação. Nesse momento em que vamos estudar sobre a sua pessoa, através da terceira pessoa da Trindade Divina, o Espírito Santo, fala conosco. Afinal de contas, foi ele quem inspirou e, ao mesmo tempo, se revelou aos profetas da antiguidade, bem como aos apóstolos, e eles registraram a tua vontade na tua palavra. Por favor, peça a ele para que ele nos ensine nessa noite, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Aguenta aí que eu já volto. Enquanto isso, entra no chat e vai mencionando aí quem é você e de onde você está falando. E nós já estamos de volta com a nossa série Eu Acredito. Você sabe que essa série tem como principal objetivo estudar as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia à luz das Sagradas Escrituras. Por que é que nós cremos no que cremos? Bom, precisamos olhar para a Bíblia para podermos entender algumas dessas crenças. Como eu estava mencionando agora há pouco, hoje nós vamos estudar a crença número 3 do nosso estudo, da nossa série de 28 temas. Dentro dessa crença número 6, aliás, essa crença número 6, ela está dentro de um bloco, dentro das nossas crenças, o primeiro bloco, que é a doutrina de Deus. Nesse bloco, nós estudaremos especificamente a Bíblia Sagrada, a Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, vamos tentar compreender o básico dos básicos. Quem é Deus? E hoje a gente vai analisar a primeira pessoa da Trindade Divina, que é Deus o Pai. Eu ousaria dizer a vocês que dos 3 indivíduos da Trindade Divina, Deus Pai é aquele que tem uma visão, ou que acaba possuindo uma imagem mais distorcida dentro da Trindade Divina. Ousaria dizer que talvez ele e o Espírito Santo disputam ali a posição de o mais mal compreendido da Trindade Divina. Teólogos contemporâneos afirmam que Deus o Pai não é alguém fácil de se lidar, meio temperamental, talvez
essa visão ela seja um reflexo de algumas visões distorcidas a respeito de Deus. Como, por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade de poder compreender a jihad que Deus estabeleceu lá no Médio Oriente, a Guerra Santa. E essa falta de compreensão sobre as ações de Deus, principalmente na conquista da terra de Canaã, onde erroneamente Deus é visto como um tirano cruel, porque ele pediu para que Israel invadisse aquela terra e que destruísse completamente várias das nações que ali estavam. E se não compreendermos de maneira específica as razões pelas quais o Senhor Deus deu essas ordens, talvez nós vamos ter realmente uma visão muito distorcida a respeito dele. Mas quando olhamos para o Antigo Testamento, se não tivermos uma visão clara a respeito desse tema, a jihad divina, a conquista da terra de Canaã, nós vamos ter dificuldade de poder compreender ou de ter uma imagem correta de Deus o Pai. Talvez essa imagem mais desfocada ou equivocada de Deus o Pai aconteça também por causa de uma dicotomia que a teologia contemporânea faz entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Sendo que o primeiro, ou seja, o Deus do Antigo Testamento, ele é apresentado como sendo um Deus mau, tirano, inflexível, um Deus que olha para o seu povo e diz: se vocês não obedecerem, vocês não têm lugar comigo, tudo tem que ser aqui no preto e no branco. Enquanto o Deus do Novo Testamento é visto como um Deus bonzinho, um Deus mais parecido com Papai Noel do que com Deus. Essas são visões completamente equivocadas. Não existe diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, até porque é a mesma pessoa que está sendo apresentada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo. E talvez essa visão distorcida a respeito de Deus o Pai seja apenas um reflexo da incompreensão dos aspectos teológicos do amor e da justiça de Deus. Deus é 100% amor, 100% justiça. E quando nós não entendemos as razões pelas quais o Senhor Deus age de determinadas formas, nós temos dificuldade de poder compreender essa pessoa fantástica que é Deus o Pai. Bom, mas como nós temos feito no decorrer dos nossos estudos, vamos fazer o resumo da crença número 3, que vai aparecer lá na página 40, que diz especificamente o seguinte: Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo também são os mesmos do Pai. Até porque nós já vimos que o Pai e o Filho são um. E a Trindade, aliás, e o Espírito Santo também, né? Juntos eles formam aquilo que chamamos de Deus, ou a pessoa divina do Pai. Ela tem que ser compreendida tendo como base esse resumo. Eu sei que aqui tem muita informação, mas não se preocupa porque nós vamos desdobrar essa mesma ideia dentro do nosso estudo hoje, ok? A primeira coisa que a gente vai tentar entender aqui a respeito de Deus é que a Bíblia fala do mesmo Deus em toda a Bíblia. A Bíblia fala exatamente, a primeira pessoa da Trindade Divina, Deus o Pai, ele é o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nós vamos dar uma olhada aqui em algumas ações de Deus. Por exemplo, a revelação de ambos os testamentos foi dada pelo mesmo Deus. Como nós vimos no nosso estudo da semana passada, ele ficou responsável por gerenciar o plano da redenção. Então, o processo de revelação que foi conduzido pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina, foi dado por ninguém menos do que por Deus o Pai. Então, a revelação que encontramos no Antigo e no Novo Testamento foi dada exatamente pela mesma pessoa, pela primeira pessoa da Trindade Divina. Dê uma olhada aqui no texto bíblico que vai nos ajudar a entender isso. Olha Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Por muito tempo, Deus, e estamos falando aqui da primeira pessoa da Trindade Divina, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Esse texto é fantástico. O autor da carta aos Hebreus aqui deu uma carimbada para que a gente não tenha a mínima dúvida sobre a origem daquilo que a Bíblia vai nos ensinar, que é a revelação do Pai. Veja, ele está dizendo aqui que no passado ele falou várias vezes e de diversas maneiras
através dos profetas. Escolheu profetas e falou através deles. E agora, nesses últimos dias, em que dias? Nos dias do Novo Testamento. Ele nos falou por meio do Filho, o qual designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele criou o universo. Ou seja, o que o autor da carta aos Hebreus está mencionando é que o mesmo Deus que conduziu todo o processo da revelação do Antigo Testamento, que escolheu, que determinou o que seria revelado aos profetas do Antigo Testamento, o Espírito Santo foi lá e revelou, foi o mesmo que no Novo Testamento, através do Filho, revelou todas as coisas. O Filho, por isso que no Novo Testamento, o Filho vai dizer muitas vezes, eu não faço nada por mim mesmo, mas faço aquilo que o Pai designou. Por quê? Porque num momento qualquer da eternidade, não sabemos quando, Pai, Filho e Espírito Santo distribuíram funções dentro do processo da salvação. Então, o Pai ficou responsável por dirigir o plano da redenção. Então, o Pai determinou aquilo que ia acontecer e quando ia acontecer. E no que diz respeito à revelação da Bíblia, ele é responsável pelo que foi dito no Antigo Testamento e é responsável pelo que o Filho disse no Novo Testamento. Portanto, a revelação vem do mesmo, da primeira pessoa da Trindade Divina. Uma outra ação que nós podemos ver aqui registrada na Bíblia, o Pai e o Filho não são diferentes em caráter, em amor e, ao mesmo tempo, em intenções. Veja esse texto de João, capítulo 14, verso 9. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês por todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que você pede para mostrar o Pai? Esse texto tem que ser compreendido dentro do seu contexto. Jesus estava na quinta-feira à noite da semana em que ele foi preso. Aliás, ele seria preso poucas horas depois desse momento. Ele ainda estava no cenáculo, que era uma sala no segundo andar de uma casa em Jerusalém, provavelmente a casa de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que posteriormente seria dupla missionária do apóstolo Paulo. Ele estava por lá, tomando a ceia com seus discípulos, e logo depois de tomar a ceia, eles estavam em volta da mesa conversando um pouco. Judas já tinha saído nessa altura, e Jesus tinha acabado de mencionar que ele subiria para o Pai. E então, nessa altura, Filipe toma a palavra e diz, Senhor, faz o seguinte, mostra o Pai e isso nos basta. Nos mostre o Pai. É isso que a gente quer. E Jesus, com um ar meio que de decepção nos olhos, olha para Filipe e diz, Filipe, eu estou com vocês por todo esse tempo, todos esses anos, e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que você pede para eu poder mostrar o Pai? Então, ele está aqui mencionando que tudo que a gente viu registrado no Novo Testamento não é apenas um reflexo da segunda pessoa da Trindade Divina, mas também da primeira, porque o Pai e o Filho têm o mesmo jeito de ser, as mesmas intenções, o mesmo caráter e o mesmo amor. Como vimos no nosso estudo da semana passada, quando a Bíblia diz aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, essa descrição não é apenas da primeira pessoa da Trindade Divina, mas das três. Então, o mesmo amor que nós vemos manifestado em Cristo Jesus, nós também podemos ter a certeza de que é o amor demonstrado por Deus o Pai. Existem algumas características de Deus no Antigo Testamento que são reveladas no decorrer da Bíblia. Nós vamos dar uma olhada em algumas dessas características e vamos tentar embasar essas características com o texto bíblico. Deus é apresentado como um Deus de misericórdia. Dá uma olhada lá em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. O texto diz, o Senhor passou diante de Moisés proclamando, Jeová, ou Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e misericórdia. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, e a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Esse texto aqui é um texto fantástico. Moisés tinha acabado de passar por uma experiência com o povo de Deus, o povo tinha se rebelado mais uma vez e Deus disse para Moisés, Moisés, é o seguinte, vai lá e diz para o povo que eu não vou mais com eles. Eu não vou mais com eles. Eu vou enviar um anjo poderoso à frente de vocês, mas eu mesmo não vou. Porque se eu for, esse povo é um povo tão inconstante que eu acabarei destruindo eles pelo meio do caminho. Moisés então disse para Deus, Senhor, é o seguinte, eu vou falar real para o Senhor. Se o Senhor não for, eu também não vou. Então, nem me manda aí, porque eu não vou. O Senhor, eu estava bem tranquilo lá no Egito, o Senhor me chamou, lá
aqui mesmo nessa região, na região do Sinai, apacentando as ovelhinhas do meu sogro, o senhor apareceu para mim na sarça ardente e disse que ia comigo. Então é o seguinte, se o senhor não for, beleza, eu também não vou. Termina aqui a nossa história. Então, se o senhor não for, eu não vou. E Deus olha para ele e fala, não, então, se é assim, eu vou contigo. Eu acho fantástico esse texto. Na sequência, Moisés diz assim, então me conta os seus planos. Me diz o que o senhor está pensando. E não venha só junto comigo, mas venha também junto com o teu povo. Porque eles são o teu povo, eles não são meu povo. E Deus diz, tudo bem, vou contar para você meus planos e mais do que isso. Eu vou junto com todos, porque você me pediu. E agora ele faz um terceiro pedido. Ele diz assim, Senhor, me mostra a tua glória. Existe muita controvérsia sobre o que é que o Moisés realmente estava pedindo aqui nesse momento. Mas muito provavelmente, pela resposta que Deus deu, ele estava querendo ver o rosto de Deus. Porque ele ouvia Deus e conversava com ele, como um homem conversa com seu amigo, mas ele não tinha visto ainda a face de Deus. Ele diz, eu quero ver tua face. Quero ver tua glória. E Deus responde para ele, olha, Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Mas eu vou fazer o seguinte, vou te colocar ali numa pedra, numa fenda, numa rocha, e vou passar diante de você. Você vai poder me ver pelas costas, ok? E Deus passa diante dele. Enquanto passava, ele dizia exatamente isso. É uma autorrevelação de Deus aqui para Moisés. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, é Deus quem está dizendo. Javé, que é Jeová, ou Yahweh, o nome eterno de Deus, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. E aqui ele vai, a primeira coisa que ele vai dizer para Moisés, se auto-revelando, é que ele é um Deus de compaixão e de misericórdia. Por que ele está dizendo isso? Porque apesar do povo ter sido mal, Moisés tinha acabado de subir o monte, o povo já tinha feito lá embaixo um bezerro de ouro, estava adorando, já tinha se prostituído diante dele com cultos pagãos, e ainda assim Deus os aceitou de volta, e aceitou junto com ele. Então Deus se auto-revela como um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. É o próprio Pai que está se revelando aqui dessa maneira. Outra característica divina que é apresentado em relação ao Pai. O Pai é também redentor. Olha o Salmo 18, verso 2, o que diz. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. O termo redentor que vai aparecer aqui, ou libertador que vai aparecer aqui, é o termo redentor. É aquele que liberta do pecado, é aquele que salva, é aquele que paga a conta do pecado. Não pense você que Cristo Jesus foi o único a pagar a fatura pelo pecado, porque ele foi pregado na cruz do Calvário. A Trindade divina, de uma maneira tremenda, esteve envolvida nesse processo. A gente vai ver isso no decorrer do nosso estudo. O Pai pagou um alto preço com a vinda de Cristo Jesus aqui à Terra e com a sua morte. Um outro texto é do Salmo capítulo 18, versículo 14, que diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Portanto, o Pai também é reconhecido como o redentor. Ainda como redentor, Isaías 47, verso 4, nosso redentor, cujo nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Essa característica é uma característica fantástica. Ele é apresentado como o Redentor, era aquele que pagava o resgate, era aquele que resgatava, que trazia de volta aquele que havia sido sequestrado ou que havia se endividado, tanto que tinha se vendido como escravo. É aquele que redime, que traz de volta, que faz com que o filho que se tornou escravo volte a ser filho. Ele também é apresentado como um refúgio. Salmo 46, verso 1. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Que texto fantástico! Tudo aquilo que a nossa sociedade acreditava ser situações que tornariam a nossa vida mais segura, a nossa vida mais tranquila, acabou sendo abalada com essa nova crise que nós estamos vivendo do Covid-19. A própria crise financeira que o mundo está enfrentando já por causa dessa pandemia, a quantidade de pessoas que têm morrido todos os dias é algo que não dá para poder se medir. E tudo aquilo que eram coisas tão certas, coisas simples, como, por exemplo, sair de casa para fazer uma caminhada. Uma coisa mais segura do que essa.
A gente hoje já não pode mais fazer. Ir até o supermercado sem ter que estar usando uma máscara. O medo de contágio. Apesar de tudo aquilo que era uma segurança para a gente. Segurança, por exemplo, como o próprio oxigênio que nós respiramos. Há poucos momentos atrás, recebi aqui uma imagem de uma pessoa que estava entubada por causa do Covid-19. E o filho que estava ali do lado dizia: o oxigênio é tão precioso. Sempre esteve ali pronto para poder fazer o seu papel dentro do pulmão do meu pai. Mas agora é uma luta para poder fazer com que esse oxigênio, que sempre foi tão seguro para nós, para que ele consiga chegar até os pulmões e do pulmão para poder fazer com que o organismo funcione. Apesar de tudo aquilo que é seguro para a gente, coisas básicas que foram abaladas por causa dessa crise que nós temos, o Salmo 46, verso 1, vai dizer que Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, e está sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. O Pai é apresentado, portanto, como nosso refúgio. O Salmo 55, verso 22, vai dizer a mesma coisa. Entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você, jamais permitirá que o justo tropece e caia. Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio. Nele você pode se esconder. Nele você pode estar junto. O Pai é esse refúgio. Ele também é apresentado, o Pai é apresentado como perdoador. Salmo 103, versos 11 e 12. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre o céu e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Que texto fantástico é esse? O salmista aqui está tentando mostrar o grandioso amor de Deus. O grandioso amor que leva o Senhor Deus a ser um Deus perdoador. É engraçado que muita gente, o inimigo fez um trabalho com a nossa geração, tentando apresentar Deus o Pai como aquele que está com um cetro sentado no trono, tentando observar para poder ver um único erro para poder castigar. Mas veja que descrição mais diferente disso tudo é apresentado pelo salmista. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre o céu e a terra. Quando você para poder medir a distância entre o céu e a terra, como é tão grande, é tão imenso. O amor de Deus é mais imenso do que isso. E de nós ele afasta os nossos pecados, como o Oriente está longe do Ocidente. O que ele está dizendo aqui é que o Senhor Deus é um Deus perdoador. O Pai é um Deus perdoador. E o grande prazer dele é esse. O Pai também é um Deus de bondade. Salmo 146, versos 7 a 9. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. É um Deus que age com bondade, sendo todo-poderoso, tendo tantas coisas importantes para poder fazer no universo que ele mesmo criou. Ele poderia simplesmente ignorar esse pontinho, esse borrão que é o nosso planeta dentro do universo. Mas ainda assim ele nos ama com um amor tão tremendo que ele faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos, ele liberta os prisioneiros, ele abre os olhos dos cegos, ele levanta os abatidos, ele ama os justos, ele protege os estrangeiros, ele cuida dos órfãos e das viúvas. Mas ele frustra os planos dos perversos. Por que ele está cuidando dos seus filhos? Ele é um Deus de bondade. Ele também é um Deus de salvação e de vingança. Isaías 35, verso 4, fala sobre isso. Digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se dos seus inimigos. Ele vem para salvá-los. A ideia de um Deus que vem para poder se vingar dos inimigos é a ideia de alguém que está sofrendo muito, no caso nós, seres humanos, que estamos subjugados pelo mal, pela rebelião, pelo arqui-inimigo, Satanás, bem como todos os seus demônios, que estão oprimindo a humanidade, e o Senhor Deus ele vem para vingar-se dos seus inimigos. Ele vem para poder vingar-se. E quando você olha para a Bíblia, você vê nitidamente. O Senhor Deus vai acender alguma coisa que é chamado por João no Apocalipse de lago que arde com fogo e enxofre. Se você preferir chamar de inferno, pode chamar, mas é a mesma coisa. Aonde ele vai jogar os inimigos do povo dele, aqueles que tentaram destruir o seu povo. Ele vai jogar dentro daquele lago que arde com fogo e enxofre. E o último inimigo que ele vai jogar lá dentro
é o inimigo que se chama morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala sobre isso. Deus, portanto, é um Deus de salvação e de vingança. Mas Deus é também Pai. E é interessante que Isaías capítulo 64, verso 8, vai mencionar isso. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Isso aqui é fantástico. Esse texto apresenta Deus não apenas como como o monarca do universo, mas como um pai amoroso. Isaías 63, verso 16. Olha que texto lindo é esse. Certamente ainda és nosso pai, ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem, continuaria, Senhor, a ser nosso pai. És nosso redentor desde as eras passadas. Isso aqui é fantástico. Para um bom judeu, se há uma coisa que é certa, é a paternidade que eles têm através de Abraão, que é o pai da nação, e ao mesmo tempo de Jacó, que foi o indivíduo que formou, através dos seus filhos, as 12 tribos, que acabaram formando a nação de Israel. E aqui o que o Isaías está dizendo é assim, mesmo que Abraão e Jacó nos deserdassem, o Senhor ainda continuaria a ser o nosso pai. Isso é fantástico. A palavra pai aqui é uma palavra que denota aquele que mais se preocupa, que ama, que trabalha em favor dos seus filhos. Existem aqui algumas características do Novo Testamento também de Deus o Pai. Ele é apresentado como pai de toda a criação. Veja 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Portanto, aqui, ele é chamado de pai de toda a criação. Por que ele é chamado de pai de toda a criação? Porque, de alguma maneira, dentro do processo criativo, a mente que esteve elaborando, organizando, pensando naquilo que seria criado no nosso planeta, foi o pai. Portanto, nós, como planeta, como humanidade, nós surgimos na mente eterna do Pai. Somos ideia dele. Por isso ele é chamado de Pai de toda a criação. E Jesus, ele é considerado como o agente da criação. Apesar do Pai ter sido a mente que pensou, que elaborou todo o projeto da criação, Jesus é chamado de o agente da criação. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui ele está falando de Jesus, a segunda pessoa da Trindade Divina. Ele foi o meio, foi o executor do plano da redenção, do plano da criação. O Pai elaborou o plano, o Filho foi o agente através do qual essas coisas existiram. Nós vamos ver depois qual é a função do Espírito Santo, ok? Mas isso vai ser dentro de mais 2 semanas. Uma outra característica que o Novo Testamento dá a respeito de Deus o Pai, ele é o Pai de todos os que creem. Veja João capítulo 1, verso 12. Mas a todos que creram nele, está falando daqueles que creram em Jesus e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando você crê em Cristo Jesus e aceita o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, Cristo te leva ao Pai, para que o Pai possa te adotar como filho. A gente vai estudar sobre isso mais adiante, quando estudarmos um pouco mais sobre a salvação, o plano da salvação. Mas uma coisa que João vai dizer para a gente claramente é que quando nós vamos a Jesus Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador, o Filho nos leva para o Pai. O Filho é, portanto, o agente que nos leva até o Pai, que nos reconcilia com o Pai. Mas ele é o Pai de todos os que creem. Outra coisa que o Novo Testamento vai dizer é que Jesus veio para revelar o Pai. Veja, João capítulo 1, versos 8. Ninguém jamais viu Deus, está falando de Deus o Pai, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. O que o texto aqui está dizendo para a gente é que dentro do plano da redenção, como o Pai está num processo de gestão do plano da redenção, ele está administrando todo o universo,
Quem veio para poder entrar em contato direto com a humanidade foi o Filho. E o Filho veio para poder revelar quem é o Pai. Mas, pastor, o Espírito Santo nesse processo? O Espírito Santo ele faz parte desse processo. Nós vamos ver depois qual é o papel dele. Mas, para já, eu quero que você fique com essa função. O que Cristo veio aqui para poder fazer foi para mostrar para a gente quem é o Pai. O Pai foi muito atacado pelo diabo. O diabo tentou pintar o Pai de uma maneira completamente distorcida, fazendo com que a humanidade acreditasse que o Pai é alguém que não é digno de confiança. Mas Jesus veio para poder revelar quem é o Pai. E ainda no capítulo 14, verso 9 do Evangelho de João, Jesus diz: Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? A gente já falou sobre esse texto. Dentro do contexto da Bíblia, a Bíblia ela vai apresentar Deus como aquele que doa. E Jesus revelou o seu Pai como um Deus doador. Existem alguns momentos na história em que essa faceta de Deus como doador acabou por se evidenciar. Por exemplo, na criação, o Pai e o Filho agiram conjuntamente. E o Pai nos concedeu a vida, apesar de saber que isso conduziria, afinal, à morte do seu próprio filho. A gente precisa lembrar que uma das características do Pai é que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está acima dessa noção de tempo que nós temos. O pecado não pegou o Pai desprevenido. Ele já sabia disso, é tanto que o livro do Apocalipse vai apresentar Jesus como o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, antes que o mundo fosse formado, a Trindade Divina já sabia disso e já tinha estabelecido o plano da redenção. E o Pai decidiu criar a humanidade, mesmo sabendo que a humanidade se rebelaria e que o Filho teria que vir para poder morrer em favor da humanidade. Apesar de saber disso, ele ainda assim criou. Nessa perspectiva, o processo de criação foi um ato de doação da parte do Pai. Mas quando você olha para Belém da Judéia, ali, em Belém, Deus deu-se a si mesmo ao nos doar o seu próprio Filho. Quanta dor experimentou o Pai ao ver o seu Filho amado ingressar em nosso planeta poluído pelo pecado, maculado por tanto paganismo, por tanta maldade, por tanta morte. Imagine os sentimentos do Pai quando ele teve de contemplar o seu Filho trocar o amor e a adoração dos anjos pelo ódio dos pecadores. A glória e a felicidade dos céus pelo caminho que o conduziria à morte na cruz. Portanto, no momento em que Cristo chegou aqui ao nosso planeta, nós não podemos olhar para a vinda de Cristo Jesus apenas na perspectiva da doação que a segunda pessoa fez por nós. Para o Pai, talvez foi tão complicado como para o próprio Filho. E no Calvário? Bom, quando você olha para esse Deus que se doa, no Calvário, nós temos uma visão mais completa da doação do Pai. É o Calvário que nos propicia a mais profunda compreensão do Pai. Ele, o Pai, sendo divino, sofreu as dores de ver-se separado do Filho, na vida e na morte. E esse sentimento foi muito mais profundo do que algum ser humano jamais poderia suportar. Ele e Cristo sofreram na mesma medida. Poderia ter sido dado maior testemunho acerca do Pai. A cruz revela, como coisa alguma poderia fazê-lo, a verdade a respeito do Pai. Quando Cristo da cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Cristo não estava sozinho. O Pai estava ali do lado dele na cruz. Mas por que ele não conseguiu ver o Pai? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E impede que o vejamos. Mas o Pai estava ali. E o Pai e o Filho, que haviam sido um durante toda a eternidade, naquele momento separados pelo nosso pecado. Você imagina? A doação que o Pai esteve capaz de fazer por causa de nós. E quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia apresenta a Deus como amor. 1 João capítulo 4, verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus e seu amor são apresentados
a humanidade através de Cristo. E Cristo, para poder apresentar esse amor do Pai, ele contou 3 parábolas em Lucas, capítulo 15. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Essa parábola é uma parábola muito interessante. É uma parábola que mostra, ou que ensina, que a salvação, ela provém da iniciativa do Pai. Ela não decorre da busca que nós fazemos dele. Assim como o pastor ama as suas ovelhas e coloca a sua própria vida em risco quando uma delas se extravia, assim, em medida muitíssimo maior, Deus manifesta o seu amor por todos os perdidos. O pai da parábola não é Cristo Jesus. O pai da parábola é Deus o Pai, a primeira parábola, a primeira pessoa da Trindade Divina. Ou o pastor, aquele que busca as suas ovelhas. É interessante isso, porque dentro dessa parábola, Jesus está tentando mostrar como o pai se interessa em buscar os seus filhos. E como você já deve conhecer a própria parábola, a parábola menciona que um homem tinha 100 ovelhas e uma delas se extraviou. E ele deixou as 99 e foi atrás daquela única que tinha se extraviado. E quando encontrou, fez uma festa, porque tinha achado a ovelha perdida. Chamou seus vizinhos e disse: alegrem-se comigo, porque eu achei a ovelha que havia se perdido. Essa é uma descrição do pai procurando aqueles que estão perdidos, que sabem que estão perdidos, mas não sabem como voltar para casa. Na sequência, Jesus vai contar uma outra história, que menciona uma outra faceta de Deus o Pai. É a parábola da dracma perdida. Uma mulher que possuía 10 dracmas. A dracma era uma moeda, e essa moeda ela tinha um valor sentimental. Porque quando um casamento era feito, o marido dava um número X de dracmas para a mulher, dependendo do dote que ele tinha pago por ela. A mulher geralmente pegava essas dracmas e fazia uma espécie de tiara, que ela usava nas principais festividades. E quanto mais moedas tivesse numa tiara, maior tinha sido o valor que o marido tinha estado disposto a pagar para poder casar-se com ela. Portanto, tinha um valor sentimental muito grande. Por isso você vê uma mulher que tem 10 dracmas, ela perde uma. E ela fica desesperada. Ela varre toda a casa, ela pega uma lamparina e ela vai em cada canto da casa para poder procurar. Essa mulher está sendo representada por Deus Pai. Cada pessoa da humanidade tem um valor imenso para ele. E essa parábola da dracma perdida, ela enfatiza o imenso valor que Deus atribui a nós, pecadores. Nós somos únicos. Não apenas pelo valor intrínseco que temos em nós mesmos, mas pelo valor que temos aos olhos do Pai. E a última parábola é a parábola do filho pródigo. É a história de um pai que possui 2 filhos. O mais novo diz para o pai que quer ir embora e quer a sua parte da herança, e o pai dá a herança para o filho. O filho vai embora e gasta tudo de forma absoluta. E junto com o pai em casa fica o filho mais velho, trabalhando, tentando dar o duro. Entretanto, depois de algum tempo, o filho perde absolutamente tudo, pelo estilo de vida que ele tinha vivido. E ele pensa consigo, quando começa agora a passar fome, até os empregados do meu pai têm sustento na sua casa. Eu vou voltar para o pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Me contrata como um assalariado, como um empregado que recebe por dia na sua casa. E quando ele vem, o pai o abraça, beija, faz uma festa para ele. E o outro filho, o filho que tinha ficado, fica indignado porque ele diz: o meu irmão não merece voltar. E o pai agora vai olhar para ele e vai dizer: filho, tudo que eu tenho é teu. E agora a gente tem que se alegrar pelo teu irmão que estava longe e agora está perto. É claro que com essa parábola, Jesus ele vai destacar o imenso amor do pai, que de boa vontade ele recebe de volta o filho penitente. Pecador, mas penitente. E mais do que isso, ele ainda tem paciência com o filho que ficou e que fica julgando os seus irmãos. Ele ama tanto o que foi quanto o que ficou. Ele tem paciência com os erros do que se afastou, assim como tem paciência com a intolerância do que ficou. E se existe alegria no céu por um pecador que se arrepende, como diz Lucas capítulo 15, verso 7, imagine a alegria que tomará conta do universo por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando o Pai receberá de volta todos os seus filhos.
Isso é algo realmente fantástico. O amor de Deus pela humanidade, o amor do Pai, da primeira pessoa da Trindade, é o amor que volta pelos seus filhos. O retorno de Cristo é apresentado como o ápice do plano da redenção. O que o Pai estará fazendo por ocasião do retorno do Filho? Essa é uma pergunta importante. O Apocalipse diz que o céu vai estar vazio de anjos. O Espírito Santo vai estar com os filhos de Deus aqui na terra. Mas e o Pai? Aonde é que vai estar durante a volta do seu Filho? Dê uma olhada aqui nesses textos que valem muito a pena ser lidos. O Novo Testamento torna claro que o íntimo envolvimento do Pai em relação ao retorno do seu Filho é uma coisa real. Por ocasião da segunda vinda, os ímpios clamarão às rochas e às montanhas. Olha o que os ímpios estão clamando. Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Repare que lá em Apocalipse 6, verso 16, está falando sobre duas pessoas. O que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E Jesus disse, em Mateus 16, verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Mas em Mateus 26, verso 64, que é o texto que menciona o momento em que Jesus Cristo estava sendo julgado, ele vai dizer para o sinédrio, no meio da noite, ele vai dizer assim, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Eu sinto muito dizer para vocês, mas a maior parte das imagens que a gente vê da segunda vinda de Cristo, a gente vê apenas Cristo Jesus. E é claro que esse é o ápice da redenção. Ele foi o escolhido para poder ser o representante da humanidade. Então, o foco da segunda vinda é ele. Mas o fato é que o texto vai mencionar para a gente que junto com o Filho vem o Pai. O Pai vai sentir toda a emoção, toda a alegria de poder receber de volta os seus filhos que foram resgatados pelo sacrifício que a Trindade Divina fez. Porque a segunda pessoa da Trindade morreu. Mas o Pai teve que abrir mão. O Pai teve que dirigir todo o processo. O Espírito Santo sofreu também junto. Então, esse vai ser o momento que a Trindade Divina vai estar reunida no momento do retorno de Cristo Jesus. Cristo voltando nas nuvens do céu, juntamente com o Pai, e o Espírito Santo que já está conosco aqui na terra. E que agora vai nos trazer, nos colocar em comunhão com a Trindade Divina, para nunca mais nos separarmos. Já para poder pensar a grande alegria que vai ser esse momento. É interessante que esse texto do livro Nisto Cremos, na página 47, descreve a conclusão do plano da redenção de forma tremenda. Esse é o último texto que eu gostaria de apresentar hoje. O texto assim, com o coração anelante, o Pai antecipa o segundo advento, quando os redimidos serão finalmente conduzidos ao seu eterno lar. Então será claramente demonstrado que o envio de seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, não foi em vão. Somente o amor insondável e abnegado pode explicar por quê, embora ainda fôssemos seus inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Como poderíamos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em recebê-lo como o nosso Pai? Esse texto eu achei fantástico. O texto começa mencionando que com um coração anelante, o Pai, ele espera pelo segundo advento do seu Filho. Ele espera quando os filhos, os seus filhos, que foram roubados, que foram maculados pela rebelião, eles serão finalmente redimidos. E Deus, o Pai, ele claramente, ele demonstrou o seu amor ao enviar o seu Filho por nós. E no momento em que ele estiver resgatando os seus filhos da terra, por ocasião do retorno de Cristo Jesus, então ficará muito claro para todas as pessoas, todos, que Deus é amor. Que nada, absolutamente nada, pode impedir que esse amor alcance o pecador. Eu fico realmente fascinado com aquilo que a Bíblia tem a falar a respeito de Deus, o Pai. Essa pessoa da Trindade Divina, que é tão mal compreendido, mas que tem um papel tão importante dentro da salvação da humanidade. Que nos ama com um amor que é incomensurável. Que foi
apresentado por Cristo Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Eu gostaria hoje de poder orar e dizer, Pai, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela sua doação. E muito obrigado pela certeza da condução que o Senhor tem feito, do plano da redenção. Muito em breve, ele chegará ao seu ápice por ocasião do retorno de Cristo, quando Pai e Filho virão para buscar os remidos de todos os tempos. Eu estou ansioso por esse momento. E você? Olhe comigo agora. Obrigado, Pai, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama. Que o seu amor é um amor incomensurável. Perdão se muitas vezes nós falhamos em compreendê-lo como o Senhor é. Mas ajuda-nos a podermos entender o seu amor e a viver norteados por ele. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por ter estudado junto conosco mais esse tema. Se você foi abençoado por ele, faz o seguinte, pega o link aí agora desse vídeo, que vai estar aí no nosso canal, e compartilha com seus amigos que você acha que possam ser abençoados, para que assistam quando puderem. Que o vídeo vai ficar aí postado dentro do nosso canal, Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Eu espero por você na quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem você já sabe que estaremos estudando sobre a segunda pessoa da Trindade Divina, Jesus Cristo. Vai ser um estudo fantástico. Eu espero por você lá.